Aí eu coloco. Tem um pendrive? Tem, não pena que eu tenho. Deixa eu mandar pra ele. Me dá onde que eu pendrive aqui, mas Esse aqui é do. Esse é do passador de slides. Não sei o que foi? Ele não reconhece. Deixa eu ver. Foi. Tem o PDF e o PP. Vou abrir o PDF, pode ser? Tá bom. Você já confia, né? Eu tinha visto no site até, e estava lá 11 horas. Aí eu cheguei ali no Coisa. negócio e tava meio-dia. A gente não atualizou, perdão. Vou atualizar isso agora de meio-dia. Temos tempo. É por aí, né? Isso. Então, posso dar? Pode, claro. Tá gravando já? Deixa eu só. Isso vai ficar no YouTube? Algo assim? É, eles vão botar no YouTube depois. Tá. Ok? Sabe usar? Sei. Beleza. Então, vamos dar início então à sua apresentação, César. Você tem 10 minutos para apresentar e 5 para perguntas, tá? Fique à vontade. Boa tarde, meu nome é César. Hoje eu vou apresentar a minha pesquisa. O nome é LPBLAS. É uma implementação de uma gem que usa Layout Propagation. Bom, eu sou o César, né? O Lucas Avarenga, que é estudante de doutorado, está me ajudando. O meu orientador é o professor Sandro Rigo e o meu co-orientador é o professor Guido Araújo. Bom, mas o que é uma gem? Uma gem é um General Matrix Multiplication, que é uma operação genérica de multiplicação de matrizes, né? Ela é representada por essa forma matemática aqui, e o que ela representa é um A vezes um B que vai gerar um C. Mas para que usa uma gem? Uma gem é usada em várias áreas da computação, mas eu acho que ela vem ganhando importância nos últimos anos por causa do uso dela em IA. Então, várias redes IA usam várias gems. Um exemplo simples aqui é o Deep Learning, um MLP. Se você usar batches para tratar os dados, cada uma das arestas vai ser uma multiplicação de matrizes. Também uma convolução, a rede convolucional, você consegue fazer as convoluções como image to call e uma multiplicação de matrizes. Então, também tem várias multiplicações de matrizes na CNN. Outro exemplo também é o Transformer. O Transformer ele é composto por vários attentions, e esses attentions eles são compostos por algumas multiplicações de matrizes também. Né? Então, acaba que no attention, no Transformer inteiro, vamos ter várias multiplicações de matrizes. Como essas implementações são... como essa operação é implementada no computador mesmo? Então, tem um exemplo mais simples, que é o jeito naive de implementar, que é basicamente da mesma forma que a gente calcula uma multiplicação de matrizes matematicamente. Então, você vai ter uma matriz A, que é M por K, uma matriz B, que é K por N, vai gerar uma matriz C, que é M por N, e assim, para você calcular cada posição de C, você vai precisar de uma linha de A e uma coluna de B. E assim, a implementação naive é basicamente a tradução disso para código. Também tem aceleradores específicos de hardware, então aqui eu botei o exemplo de Multiply Edge do CUDA. Então essa operação aqui, ela vai fazer a multiplicação dessas duas matrizes aqui, e vai adicionar com C e vai armazenar no D. Isso é uma dessas matrizes. E também tem bibliotecas primitivas, no caso aqui eu vou falar do OpenBLAS, mas também tem o Intel MLK e mais algumas. Esse exemplo aqui que eu botei embaixo é o exemplo do BLAS pelo Goto. E assim, a maior diferença dele para a implementação naive é que ele faz alter products para calcular a matriz. Então, o que isso significa é que, em vez de pegar uma linha de A e uma coluna de B, ele vai pegar uma coluna de A e uma linha de B para gerar o resultado parcial da matriz C inteira.
Então ele parte disso, dessa modificação alter product, que é essa figura aqui mais à direita, e ele vai decompondo ela para um tamanho menor, para poder ficar mais fácil ao processamento, mais rápido o processamento. Bom, e a dúvida que eu tive era como eu poderia otimizar esse processo, né? Já que o OpenBlast, por exemplo, ele é pensado, ele é muito otimizado para execução individual dele. Então, se você fizer uma chamada individual do OpenBlast, ele já é altamente otimizado para isso, usando até heurísticas da própria arquitetura. O problema dessa ideologia é que raramente você chama uma chamada de gem isolada, assim, né? Como eu falei, então, no exemplo dos modelos de A, tem várias chamadas de gems, talvez sequenciais ou até espaçadas. Então, eu falando um pouco sobre o lado ruim disso, é que tem algumas operações que acabam sendo redundantes quando você pensa em várias gems em sequência, né? Então, esse aqui embaixo é o kernel do OpenBlast, por cima, uma vez por cima, e assim, dentro desse kernel ele faz duas vezes o packing de A, uma vez o pack de C, e ele calcula o C em um layout, mas depois ele transforma esse layout de novo do C para voltar para a representação matemática, que seria a saída da multiplicação de matrizes. E isso é redundante, porque se eu fosse usar, por exemplo, aqui, duas multiplicações de matrizes sequenciais, eu vou ter que fazer novamente o packing de A, o packing de B para calcular o C, depois eu vou desfazer o layout do C para poder usar esse C na segunda multiplicação de matrizes, eu vou ter que fazer o packing dele de novo para calcular um E, né? Então isso é redundante, esses packings que ele faz e esses unpackings. Então é justamente essa que é a minha proposta, fazer a operação que o Blast faz, que é o gem, propagando o layout para que não seja preciso fazer esse packing e unpacking toda hora do output. Né? Então, isso remove a necessidade de fazer o packing desse output nas gems que vierem em sequência e também reduz o custo de fazer o unpacking na primeira iteração. E o lado bom disso é que eu consigo manter os mesmos dados do C original, só que em um layout diferente. Então, eu consigo realizar todas as operações que eu conseguiria aplicar em cima dos dados originais, em cima desse C com um layout diferente, né? E isso é bom para aplicar Relux, Outmax, Mask, etc. Bom, então aqui é meio que um overview por cima do que eu estou fazendo. O kernel do OpenBlast, ele vai calcular o C meio que nessas ordens aqui. Então, no caso, eu estou olhando só para esse quadradinho verde aqui. Ele vai calcular esse quadradinho verde e eu vou salvar ele sequencialmente, porque esse mesmo quadradinho verde eu vou usar ele na segunda gem. Então, eu vou propagar esse layout que ele vai salvando e aí eu reduzo todos esses overheads que eu falei de packing e unpacking. Bom, esses são os resultados experimentais que eu tive. Esse gráfico aqui foi para uma sequência de 3 gems. Eu testei duas arquiteturas, a RISC-V e o X86 da Intel. E eu comparei a implementação do meu kernel com a implementação do OpenBlast. Né? Então dá para ver que para o X86, a minha implementação começa com um speedup muito grande comparado ao OpenBlast. Esse speedup aqui é de 26%, comparando os dois diretamente. Mas esse ganho ele vai reduzindo com o tempo, mas assim, ele vai convergindo, né, o speedup. Esse speedup é comparado à implementação naive. E o size aqui embaixo também é as dimensões das matrizes envolvidas nessa multiplicação de matrizes. E o RISC-V ele tem um speedup constante assim, para todos os tamanhos de matrizes, por torno de 5%. O experimento que eu fiz foi a minha implementação em um transformer. Então, eu basicamente comparei como que era a performance do transformer usando a minha implementação e como que era a performance do transformer usando o OpenBlast. E o que eu reparei aqui é que eu medi para duas layers diferentes. Então, tem a layer do Attention e a layer do MLP, que são duas layers do transformer. E assim, para tamanhos de input pequenos, eu consigo um speedup muito grande aqui para a primeira camada de Attention. Chega quase a 50%. E assim, ele vai decaindo aqui, mas assim, aí ele chega no final aqui por 5%. Já o MLP, ele fica para todos os tamanhos número de tokens, ele fica mais ou menos na mesma faixa de 5%. Né? Bom, a conclusão, né, que eu tive com esses experimentos foi que é possível melhorar a performance da gem usando essa propagação de layout, né?
eu consegui resultados de que tem uma performance que é 50% melhor, ou seja, o dobro da performance do OpenBlast, até mesmo para esses kernels, para arquiteturas especializadas, tipo o X86 da Intel, né? E assim, os resultados que eu consegui, eu acho que eles vão melhorar ainda mais quando eu começar a paralelizar. Todos esses experimentos que eu rodei foram para single thread, então eu acredito que quando eu escalar isso, ele vai melhorar ainda mais esses resultados. Bom, é isso. Obrigado, Wilson. Obrigado, César. Então a gente abre para perguntas. Se ninguém tem, eu tenho. Eu fiquei curioso ali no último gráfico que você mostrou. Esse mesmo, do speed up em relação da aplicação do seu método em uma rede de transformers, né? Uhum. Primeira dúvida é por que o impacto na attention layer variou mais do que, no caso, teve um speed up conforme a gente aumenta o tamanho, e esse comportamento não foi o mesmo na MLP. Tá. Sendo que você também estava aumentando a quantidade de parâmetros lá. Tá, é porque no attention layer, ele faz cálculos de matrizes que é o tamanho do input, né? Então, o número de tokens pelo número de tokens. Enquanto no MLP ele faz cálculo só na dimensão, né, a matriz, com o número de colunas que é igual ao embedded dimension, que é um valor fixo, e a outra coluna que é o número de tokens. Então, a dimensão do attention layer ele varia mais com relação ao número de tokens que ele recebe de input, porque por causa dos cálculos que ele fez dentro, né? Porque esse attention layer é um multi-head de attention. Aí, para cada head, ele vai ter uma matriz, né, que é o número de inputs pelo número de inputs. Entendi. E uma outra dúvida, em que arquitetura você testou isso? Eu testei... desculpa. Esse aqui eu testei no X86. Tá, e você pode testar também em outras arquiteturas? Então, eu testei no X86 agora porque, assim, meio que o baseline para implementar machine learning, né? O RISC-V ainda está muito para trás no quesito. Assim, eu pensei em testar no ARM também, mas por enquanto eu testei só no X86, porque eu tive que implementar também do zero algumas coisas, mas assim, daria para implementar no ARM também. Eu fiz um framework para testar isso aqui que é genérico, assim, né? Legal. Poderia colocar em várias Isso é arquiteturas. interessante, né? Ok, obrigado. O size aí, então, o número de tokens que você vai ter, né? Isso, é o número, é o bit size, né? O número de tokens que vai ter no input. A gente está pensando assim, 128 seria 128 tokens, 128 palavras que você passaria, né? No caso de uma LLM. Mas Quando eu fiz a pergunta, eu achei que era tipo o número de parâmetros. Não, desculpa, eu não mencionei isso, né? O número de tokens. Então eu tenho que ser, mas eu não mencionei não. Então, a gente vai agradecer de novo. Obrigado, César. Obrigado. Agora sim, agora a gente encerra, a gente faz para o almoço e depois nós temos um último curso no Live 304, sejam todos presentes lá. Ok? Esse é um vídeo bem interessante. Obrigado. Parabéns mais uma vez pela apresentação.